Para criar a funcionalidade das URIs dinâmicas, eu preciso trabalhar com as expressões regulares. Mas só que para você entender exatamente o que eu vou fazer nessa aula, eu preciso mostrar uma coisa para você nesse site regexr.com. Aqui embaixo eu vou colocar a minha URI dinâmica, que vai ser user/1, e aqui em cima, entre essas duas forward slash e essas duas barras para frente, eu vou colocar a minha expressão regular. Aqui tem user/1, então eu vou começar escrevendo user. Quando o que eu estou escrevendo aqui em cima bate exatamente com essa URI aqui embaixo, com esse texto aqui embaixo, pode perceber que ele fica azul, tá vendo? Como aqui eu escrevi somente o user ele está azul. Se eu colocar uma barra logo depois desse user, veja que a barra também já ficou azul. Se eu colocar o mouse em cima, ele está falando o seguinte, em cima dessa barra aqui. Eu preciso escapar esse forward slash. Então, antes eu vou colocar uma contrabarra. Veja que aqui embaixo ele continua funcionando. E logo depois eu vou colocar, abrir e fechar colchetes. Eu vou aceitar tanto letras como números. E agora apareceu tudo azul. Quer dizer que essa expressão regular bateu exatamente com isso daqui. Mas se eu colocar user/10, perceba que o azul está somente até o 1 e o 0 ele não pegou. Por quê? Porque eu preciso colocar um mais aqui no final. Agora sim ele está funcionando. E se eu colocar user/200 ou 2000 ou 200.000, ele vai funcionar. E se eu colocar user/teste, ele vai funcionar. Sabendo disso, eu posso vir aqui dentro do meu arquivo de rotas e colocar aqui /user/. Eu vou aceitar tanto letras como números. E colocar um maisinho aqui no final. Quando o usuário acessa essa URI, qual controller que eu tenho que chamar? Eu vou chamar o user e o método index nesse controller user. Agora aqui embaixo eu vou colocar o seguinte. Vamos lá, vamos fazer isso funcionar. Eu vou trabalhar com o ArrayFilter. Por quê? Porque o retorno desse ArrayFilter é exatamente o que eu preciso para poder fazer funcionar isso daqui. Eu vou colocar ArrayFilter. Eu só vou comentar isso daqui de cima para não dar problema, não dar confusão. O primeiro parâmetro desse ArrayFilter, o que é? É o array. Tá vendo aqui, ó, o array, e o segundo vai ser o callback. Qual array que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com um array chamado routes. E o segundo vai ser o callback. O callback vai ser function. Claro, né? E por parâmetro, eu vou colocar o value. Mas só que se eu colocar aqui Opa, eu já ia escrever no console.log. Estou com o JavaScript na cabeça. Se eu colocar aqui um var_dump nesse value, o que você acha que ele vai retornar? Ele vai retornar exatamente esses valores aqui, ó, esses valores, e não os índices. É o índice que eu quero, mas eu vou mandar rodar só para você ver o que está acontecendo. Na linha 32 ele está dando problema, é que aqui eu esqueci de colocar um ponto e vírgula no final. Agora sim, eu vou atualizar. Aqui apareceu o home, @index, user, @create, user, @index. Ele pegou exatamente os valores aqui do array. Eu preciso pegar os índices. Eu tenho duas maneiras trabalhando com o ArrayFilter. Primeiro, eu posso trabalhar com array keys. Agora sim ele vai pegar exatamente o que eu preciso, está aqui. Ou eu posso trabalhar também com uma constante. Eu venho aqui, coloco uma flagzinha aqui embaixo, que se chama, deixa eu só ver o nome aqui certinho, ArrayFilterKeyUse. Aqui, ó. É exatamente isso daqui. Você vai ver que vai ser o mesmo resultado. Então eu vou trabalhar com essa flagzinha aqui, falando que eu vou pegar somente os índices desse array aqui. Agora vamos trabalhar com as expressões regulares. Eu mostrei para você lá naquele site, no regex, que para minha expressão regular funcionar, eu preciso colocar uma contrabarra antes. Então eu vou colocar aqui, vai ser regex igual str replace, onde o primeiro parâmetro vai ser o que eu estou procurando, eu vou substituir pelo segundo parâmetro, e aqui vai ser onde que eu estou procurando. Então eu vou colocar uma barra, no caso eu vou procurar uma barra, eu vou substituir
pela contrabarra e depois a barra, aonde? Exatamente no value. Agora aqui embaixo vai ser um vardump em cima desse regex. Agora para você ver exatamente o que está acontecendo, o que está retornando. Eu vou atualizar. Olha lá, apareceu contrabarra, barra, que é a página inicial, contrabarra, barra user, contrabarra, barra create, enfim. Eu não quero essa primeira contrabarra e barra. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com o trim, no caso ttrim. Eu vou tirar a barra do começo da minha string. Atualizar, tá lá. Ele tirou a barra inicial. Agora aqui embaixo eu só vou colocar um return nesse pragmatch. Esse pragmatch, o que ele está pedindo? Ele está pedindo pattern, depois o subject e depois isso daqui. Mas eu vou trabalhar somente com o pattern e também com os subjects. O pattern vai ser o regex e o subject vai ser a URI. Então eu vou verificar se a minha regex bate com a URI. Mas só que tem um problema. Eu preciso ter acesso a essa URI aqui dentro desse callback. Então aqui eu só vou colocar use URI. E aqui vai ser, as duas barras para frente e as duas forward slash que eu mostrei para você, que eu preciso para poder colocar a minha expressão regular. Ah tá, e outra coisa que eu esqueci de mostrar para você, que é o seguinte. Deixa eu só voltar aqui no regex. Quando eu crio, aqui por exemplo, eu coloco user barra 1. Aqui em cima, eu mostrei para você que eu coloquei user barra, no caso uma contrabarra e depois barra. Eu vou aceitar tanto letras como também números. Depois coloquei um mais aqui do lado. Mas só que eu preciso colocar esse acento circunflexo. Colocar aqui o acento circunflexo, falando que aqui vai ser exatamente o começo. E no fim eu vou colocar esse cifrão, falando que isso daqui vai ser o fim. Veja que agora ele continua funcionando da mesma maneira. Então quando você trabalha com pragmatch, provavelmente você vai ter que colocar falando onde que começa e onde que termina. Então eu só vou colocar aqui o acento circunflexo, colocar o cifrão e dentro eu vou colocar o regex. E o segundo vai ser a URI. Agora eu vou colocar aqui, vai ser exatamente isso daqui, esse matched URI, colocar aqui igual. E logo aqui embaixo eu vou colocar um vardump exatamente nesse matched URI. Ele está dando um problema aqui que eu preciso colocar um ponto e vírgula. Só colocar um die, fazer o teste novamente, só voltar aqui, eu vou atualizar. E aqui ele retornou um array vazio. Por que retornou um array vazio? Sendo que não era para retornar um array vazio. Até que aqui é o seguinte, eu preciso colocar o ttrim aqui também nesse URI. Porque a URI, ele também vem com uma barra no começo. Eu vou colocar um vardump nessa URI, para você ver exatamente que ele vem com uma barra antes, tá vendo? Ó? Vem uma barra antes, uma barra antes. Eu preciso tirar essa barra do começo. Eu vou fazer exatamente o que eu fiz aqui. Eu vou colocar um ttrim. E aqui, agora sim, eu vou atualizar e ele achou. Mas só que tem um problema. Você descobriu qual que é o problema? Ele pegou tanto o user create como também isso daqui, ó. E não é para poder pegar o user create. Mas só que esse user create ele só vai pegar quando é a URI exata. Quer dizer, ele é para pegar somente quando é uma URI exata. Então o que eu vou fazer? Bom, pode perceber que o retorno desse array filter ele está retornando dessa maneira. Tem um array, onde aqui no índice tem isso daqui e o valor vai ser isso daqui. Então, para quando eu estiver trabalhando com a URI exata e a URI trabalhando com as expressões regulares retornarem a mesma coisa, aqui, na hora que eu estou pegando a URI exata, eu só vou colocar, só ver aqui para colocar exatamente como eu criei, vai ser a URI chamando o quê? A URI chamando routes no índice URI. Agora vamos ver, só comentar isso aqui e descomentar isso aqui. Eu vou atualizar. Olha o que aconteceu, ele pegou somente o user create, que é o retorno disso daqui, que é a minha URI. URI qual que é? Exatamente essa daqui de cima, ó, user create. E está pegando o valor
de acordo com a URI lá das rotas, porque aqui as rotas têm esses índices aqui, ó, esses índices aqui. Se eu chamar routes passando o índice lá da URI, eu vou pegar exatamente esse valor. Agora eu vou descomentar isso. Se eu deixar os dois funcionando dessa maneira, um vai dar conflito com o outro. Então aqui embaixo eu só vou colocar if o quê? Empty, se tiver vazio, esse matched URI. E quando que vai retornar vazio esse matched URI? Quando não entrar aqui dentro desse if, ele vai retornar esse array vazio. Ou seja, quando não encontrar a URI exata lá nos índices das rotas. Então aqui eu só vou dar um Ctrl X, Ctrl V. Agora sim, eu posso fazer o teste, vamos ver. Eu vou atualizar, pegou somente o user create. E se eu colocar user/1, olha que legal, ele já funcionou, tá vendo? Pegou exatamente isso. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, user qualquer outra coisa, o que vai acontecer? Ele continua pegando isso aqui. Tá certo? Claro que tá certo, mas só que é o seguinte, se eu quiser aceitar somente números, eu posso vir aqui dentro de routes e colocar que eu quero somente números. Agora eu vou atualizar e não achou nada. Não achou nada tanto nisso daqui. Opa! Não achou nada tanto aqui na URI exata, como aqui na URI dinâmica. Agora eu vou ter que colocar isso aqui em uma função separada também. Eu vou criar aqui em cima, vai ser function. Qual nome que eu vou colocar? Eu vou colocar exatamente o nome que eu criei aqui no projeto que eu já tenho pronto. Vai ser esse nome. Espera aí, só dar um Ctrl Z para poder ter o código aqui embaixo de novo. Agora sim, aqui em cima vai ser function, isso daqui. Agora eu pego isso, dou um Ctrl X, venho aqui, coloco um return nisso. E aqui vai ser matched URI. Pegando isso, colocando aqui, que vai ser uma função. E eu vou passar por parâmetro o quê? Eu vou passar as rotas e também vou passar a URI. E aqui vai ser routes e também a URI. Para ficar igual esse daqui, eu vou passar primeiro a URI e depois routes. Então aqui eu estou esperando primeiro a URI. E depois vai ser route. Vocês podem perceber que agora eu tenho essas duas funções fazendo exatamente uma coisa. Essa aqui, trabalhando com as URIs dinâmicas, e aqui, trabalhando com as URIs, que são exatamente os valores aqui desses índices desse array. E aqui, nesse router, nessa função chamada router, é onde eu estou fazendo tudo funcionar. Eu tenho as funcionalidades separadas, mas aqui dentro desse router eu estou trabalhando com as duas junto. Não é porque você está trabalhando com funções e não com classes que você tem que criar tudo desorganizado, tudo de qualquer maneira. Você tem que organizar tudo certinho. De preferência, cada função fazendo exatamente uma coisa.